Eliminar suas células velhas? Parece exagero, mas hoje vamos falar de um composto bioativo chamado Terazem, que é projetado para atuar exatamente no que a ciência chama de senescência celular, ou seja, no envelhecimento das células. Mas será que funciona? Como ele atua? E por que isso importa para a aparência da sua pele e para a saúde do seu organismo? Vamos explicar sem promessas milagrosas, mas com ciência. Eu sou a Glauce, farmacêutica da Botica Raízes, e aqui a regra é uma só: explicar com profundidade, clareza e responsabilidade. No vídeo de hoje você vai entender o que é o Terazem, onde ele atua no processo de envelhecimento e quais mecanismos celulares ele influencia e como isso pode refletir na saúde da sua pele e seu bem-estar. O Terazem é um composto bioativo patenteado que reúne extratos naturais ricos em moléculas como antocianinas, flavonoides, quercetina, beta-caroteno, extraídos de plantas como urucum, açaí e camu-camu. E ele foi desenvolvido para atuar em vários mecanismos associados ao envelhecimento celular. Pensa nele como um conjunto de substâncias naturais que trabalham dentro da célula para proteger, regenerar e manter a vitalidade, diferente de um cosmético que age só por fora. Envelhecimento não é só ruga na pele, ele aparece nas células com processos como o acúmulo de dano oxidativo, inflamação crônica, encurtamento dos telômeros, que nada mais é do que a proteção dos nossos cromossomos, senescência, que são células que param de se dividir e liberam sinais inflamatórios. Esses são alguns dos chamados hallmarks do envelhecimento, os marcos biológicos que mudam conforme o tempo passa. E o grande diferencial do Terazem é justamente que ele não foca em um ponto isolado. Ele impacta vários mecanismos associados ao envelhecimento celular. Então ele tem uma ação antioxidante, o que reduz os radicais livres e o dano ao DNA. Ele tem uma ação anti-inflammaging, que nada mais é do que a modulação da inflamação silenciosa de baixo grau, porque a inflamação começa aos poucos. Ele também faz a proteção de telômeros, ou seja, ele ajuda a preservar estruturas que garantem a divisão celular adequada. Ele também estimula a produção de colágeno e elastina, que é básico para a estrutura da pele. Melhora a comunicação celular e a regeneração organizada, o que torna os tecidos mais resilientes. Uma tradução simples: ele ajuda a célula a não envelhecer tão rápido, mantendo as funções mais próximas das de uma célula jovem. Mas isso não é mágica. Não é tomar uma cápsula e acordar sem rugas. O que a ciência sugere é que ao melhorar esses processos celulares ao longo do tempo, você vai sentir uma melhora na textura da pele, maior viço e luminosidade, um suporte para a produção de colágeno e elastina, vai também ter redução de pigmentação causada por estresse oxidativo, mas esses efeitos dependem de um conjunto de fatores: rotina diária, dieta, fotoproteção e hábitos saudáveis. Na literatura técnica e de prescrição, a dose usual é de 500 mg, podendo ser tomado até 2 vezes ao dia, de acordo com a orientação do profissional. E você pode usar após o alimento para ter uma melhor absorção. Você também deve usar ao longo prazo para poder trazer os benefícios esperados. E lembrando, nutricosmético ele complementa, mas não substitui o protetor solar e os cuidados tópicos. E é muito importante eu dizer, ele não elimina as células velhas instantaneamente. Não substitui as rotinas de cuidados com a pele, mas ele também não é um medicamento. Isso é muito bom, porque não tem efeitos colaterais. Ele é considerado um nutracêutico. Ele é um suporte celular com foco em processos biológicos que se refletem na saúde e na sua aparência ao longo do tempo. E para quem faz sentido esse tipo de produto? Para quem quer um cuidado integrado, de dentro para fora.
para aquelas pessoas que buscam a saúde da pele, mas também um bem-estar geral. Porém, em gestantes, lactantes ou quem tem alguma condição médica específica, é sempre necessário a avaliação de um especialista. E se você curtiu essa explicação detalhada sobre o Terazem e envelhecimento celular, coloca aqui Terazem nos comentários. E se você quer saber onde adquirir o Terazem original, é só entrar em contato com a nossa equipe ou acessar o site da Botica Raízes, a sua farmácia de confiança.